e entro nela. Eu quero ver tua glória como viu Moisés. Relances de luz, sons de trovão, mas não tenho medo, não tenho medo. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Tua beleza me encanta, me perco em teus olhos. Eu quero andar na presença como andou Jesus. Tua glória me envolve, eu sou coberto
Mostra-nos a glória. Mostra-nos a glória. Mostra-nos. Mostra-nos a glória. Mostra-nos a glória. Mostra-nos a glória. Clame por isso hoje. Mostra-nos a glória. Mostra-nos a glória. Mostra-nos a glória, Senhor. Mostra-nos a glória. Mostra-nos a glória. Mostra-nos a glória. Aleluia. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, queridos. Nós depois vamos dar alguns recados para vocês no final do culto. Por isso que eu te peço, não saia antes de terminar. E nós queremos começar a trabalhar algumas coisas práticas para nós aqui. Tivemos uma reunião com o presbitério na sexta-feira, com o conselho, o governo da nossa igreja. E nós temos buscado de Deus entendimento a respeito de algumas coisas. E foi como eu falei para você no domingo passado. Eu dizia que nós precisamos trabalhar melhor aquilo que temos recebido de Deus, para que vocês recebam completamente aquilo que estamos passando. Então eu falei, ou existe algum problema conosco, ou existe algum problema com a igreja, que talvez não consiga entender, mas não consiga aplicar aquilo que está sendo liberado nas suas vidas. Porque, querido, o evangelho, sabe, o evangelho ele é ouvido, mas não praticado, ele não serve de coisa nenhuma, de coisa alguma. O evangelho, se ele não mudar a nossa vida, ele não transformar a nossa história. Sabe, muitas vezes nós ouvimos tanta coisa, conhecemos tanta coisa, mas não vivemos nada daquilo que conhecemos. E não digo somente ouvintes, existem muitos pregadores pregando muitas coisas bonitas, mas não vivem nada daquilo que é pregado. Existem pregadores pregando muita coisa a respeito de reino, de paternidade, a respeito até de finanças, mas a vida dele não reflete aquilo que ele prega. Ele continua sendo alguém correndo atrás de uma oferta, ele continua sendo alguém negociando as coisas de Deus. E por isso muitas vezes não chegamos em lugar algum. Mas eu entendi também que é o tempo da gente trabalhar um pouco mais nas coisas do nosso cotidiano. E isso para mim é difícil, é penoso. Eu saí um pouco da ministração do profético, daquilo que a gente ministra a respeito do profético, de reino, a respeito de coisas que são para a igreja, como corpo, e não para a igreja local. E passarmos a trabalhar, pelo menos nesse tempo, coisas para nós, coisas para a igreja local, coisas que às vezes ministram o nosso ser, ministram até a nossa alma, a nossa vida, o nosso caráter.
Isso é um desafio para mim, irmãos, porque quando a gente sai daquilo que é a nossa posição, você está vendo aí a Copa do Mundo que terminou hoje, diz a minha esposa assim, graças a Deus. Mas quando muda um jogador de posição, dá problema, não dá? Às vezes complica o time inteiro. E às vezes assim, quando você precisa fluir num rio que não é o seu, você tem que pedir a Deus para que não desorganize alguma coisa. Mas nós temos fé no Senhor, que o Senhor é conosco, amém? Que Ele irá nos conduzir, que Ele irá nos direcionar. Eu creio nisso em nome de Jesus. Por isso, gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmo, no capítulo 8. Nada mais me satisfaz, só você, só você, só você. Nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz, só você, só você, só você. Adoramos o Teu nome, Jesus. Declaramos um ambiente preparado, Deus, para o mover da Tua palavra, Deus, para a liberação da semente, Deus. Usa-nos, Pai, na Tua misericórdia, Deus. Usa-nos, Pai, na Tua misericórdia, Pai. Levanta-nos, Pai, como porta-vozes daquilo que o Senhor quer fazer, Deus. Anula-nos, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, nessa noite, Pai, anula-me por completo, Deus. E flua, Pai, com o Teu rio através, Pai, da minha vida, Deus. Toca-nos, Pai, com fogo nesse lugar, Jesus. Toca-nos com fogo nesse lugar, Senhor. Encha-nos, Pai, com Tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, quando o Senhor fez Adão, o Senhor criou Adão e o colocou na terra. Adão, ele não foi criado com o objetivo apenas de ser um amigo de Deus. Adão foi criado para ser um adorador, para ser alguém que entendia aquilo que Deus estava querendo fazer. Depois veio Eva e Adão se juntou com Eva para que deles viessem uma geração de adoradores, de homens que entendessem que o Senhor é o Rei de toda a terra. E algo muito interessante é que Deus colocou autoridade na vida de Adão. E o livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 28, diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Amém? Olha o que o Senhor falou para Adão. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, Adão, você deve fazer com que a terra se sujeite a você. E continua dizendo: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteje pela terra. Domine. O Senhor
nos fez, querido, como homens de autoridade. Deus colocou isso em nós. E se você for caminhando pela Bíblia e olhando uma série de textos e fazendo a conexão deles e vendo qual que era o objetivo de Deus nessa criação, nessa caminhada com o homem, você vai ver também em Salmo, no capítulo 8, que é o que eu pedi para você abrir, e verso 4, onde o Senhor diz assim: quem é o homem para que te lembres dele? É uma pergunta, o salmista estava perguntando. Quem é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o Senhor o visite? E a palavra de Deus responde assim: contudo, pouco menor do que Deus o fizeste. Ah, Senhor, você está entendendo isso? Está falando de nós, de mim e de você. Quando não pensamos, às vezes pensamos que não podemos, que não somos, que não conseguimos, a Bíblia diz assim, ó, contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste, aleluia, de glória e honra o coroaste, de glória e honra o coroaste, e deste-lhe domínio sobre todas as obras das suas mãos, e tudo puseste debaixo dos seus pés, aleluias. Esse é o objetivo de Deus, esse é o objetivo de Deus. A minha pergunta para você é: como você se enquadra nessa palavra? Como você se situa nessa palavra, diante dessa palavra? Onde o Senhor diz que você foi criado um pouco menor do que Ele. Onde o Senhor diz que de honra e de glória Ele te coroou. Onde o Senhor diz que te deu domínio sobre todas as obras de suas mãos. E colocou todas as coisas por debaixo dos seus pés. Eu quero perguntar para você, como você se situa nisso? Sabe, o Senhor deu autoridade para nós, querido. Se você for continuar vendo, você vai ver ainda Salmo 115, verso 16. Que diz assim, olha, os céus são os céus do Senhor. Os céus pertencem ao Senhor. Os céus pertencem ao Senhor. Mas a terra, Ele deu aos filhos dos homens. Essa terra é sua, querido. Essa terra pertence a nós, essa terra pertence à igreja. Agora, se eu perguntar para você, o que você quer alcançar, o que você quer conquistar? Os céus ou a terra? Os céus ou a terra, o que você quer conquistar? Os céus ou a terra? Todo mundo vai responder os céus. Mas você só pode conquistar os céus, irmãos, se antes você conquistar a terra. Sabe por quê? Porque a terra o Senhor deu para você, mas os céus, o Senhor não te deu, o céu é dele. E muitas vezes a gente não nem tomou aquilo que é nosso, ainda já quer o que é de Deus. O Senhor disse assim, o céu é meu, está combinado, mas a terra eu dou para você. Os céus pertencem a mim, a terra pertence a você. E muitas vezes nós não tomamos o que é nosso, não conquistamos o que é nosso, e queremos já o que é de Deus. Eu quero o céu, eu quero conquistar o céu. E o Senhor fala, pô cara, tu não tomou nem aquilo que eu te dei ainda, e já quer o que é meu. Você está entendendo isso? E quando o homem, Adão, ele foi vencido no Éden, ele foi vencido pela serpente, por Satanás, ele perdeu. E Adão, querido, era ali a representação de toda a humanidade. Adão ali nos representava. Por isso que a Bíblia diz assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como, pastor, todos pecaram? Através de Adão, irmãos. Todo homem passou a ser concebido em pecado. Todos pecaram. E destituídos foram da graça do Senhor. Por isso que Jesus tinha que vir para redimir a terra e devolver a autoridade para o homem. Nós já falamos disso aqui. Por quê? Porque nós somos vencidos. E quando somos vencidos,
Entregamos na mão do vencedor toda a autoridade. A autoridade, querido, era do homem. A autoridade era do homem, foi dada ao homem. Mas quando vencido no Éden, ele entrega a Satanás essa autoridade. E o príncipe desse mundo, que é Satanás, passa a ter essa autoridade. Até Jesus morrer na cruz do Calvário. Jesus recuperar essa autoridade para entregar novamente a mim e a você. Amém? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quando o povo estava escravo no deserto, escravo no Egito, perdão, quando o povo de Israel é o que eu falei aqui? Israel é a igreja. Quando Israel estava escravo no Egito, dominado por Faraó, irmãos, o Egito representa o pecado, o Egito representa o mundo. Satanás é a figura de Faraó, que aprisiona o seu povo, que aprisiona a igreja. Quando eles estavam ali escravos, na terra do Egito, eles precisavam sair dali. Deus iria tirá-los de lá. Vem comigo, só que Deus não os tirariam do Egito, para permanecerem ou para morrerem no deserto. Deus os tiraria do Egito, para os levar a uma terra que mana leite e mel. Amém? O destino não era o deserto. O deserto era um lugar de transição. O deserto era um lugar de passagem. Era um lugar temporal. Mas o destino era a terra da promessa. A terra que sob juramento o Senhor havia prometido aos seus pais. Terra que mana leite e mel. Terra de bênção, de fartura, de prosperidade, de alegria. Terra de vitória. Então o deserto era apenas um lugar de transição, um lugar de passagem. E hoje continua sendo assim. O Senhor então nos tira do Egito para nos introduzir numa terra que mana leite e mel. A minha pergunta para você novamente é: primeiro você se posicionou diante de Salmo, capítulo 8, verso 4, que eu falei que a Bíblia diz que o Senhor te coroou com honra e com glória, te deu domínio sobre todas as coisas, colocou tudo debaixo dos seus pés. Como nós nos vemos diante disso? Amém? A minha segunda pergunta para você é: como nós nos vemos diante da terra que mana leite e mel? Quantos de nós estamos nela? Comendo do leite, tomando do leite e do mel. Quantos de nós como igreja estamos usufruindo daquilo que o Senhor disse a nós, prometeu aos hebreus, prometeu à sua igreja que lhe daria? E aí fica a pergunta para você. Eu vou te dizer, querido, que talvez 90% da igreja que foi retirada do Egito, que foi retirada do mundo, está hoje no deserto e não numa terra que mana leite e mel. Eu creio nisso. Talvez 90%. Talvez existam remanescentes, uns 9, 8, 10% que estão na terra que mana leite e mana mel. Sabe, querido, quando o Senhor nos tirou do Egito, isso fala a respeito de salvação. Porque quando estamos no Egito, nós estamos sob governo, sobre domínio de Faraó, sobre governo, domínio de Satanás. Nós estamos sob o domínio do pecado. E por isso nós precisamos sair dali. Agora, comece a anotar e a entender o que eu estou falando para você. Sair do Egito é salvação. Amém? Quando eu sou retirado das garras do diabo, querido, quando eu sou retirado de um governo de trevas,
quando eu sou retirado das mãos de Satanás e do governo do pecado, então eu passo a conhecer a Jesus, eu passo a ser filho de Deus, então eu tenho salvação. Amém? Irmãos, vamos lá, processa comigo, não fica para trás não. Então nós temos salvação. Mas querido, isso não é tudo. Pastor, como não? Não é tudo, irmãos. Ainda que talvez seja o centro, ainda que talvez seja o início, não é o fim, é o início de todas as coisas. Quando o Senhor nos salva por meio da cruz do seu Filho. Sabe, é a mesma coisa que acontece na cruz de Cristo. Jesus morreu para que tivéssemos vida. Então nós fomos à cruz com Ele. E morremos com Ele para ressuscitarmos com Ele. Então a cruz não é o fim, é o início. A salvação também não é o fim, é o início. Então quando somos retirados do Egito, nós somos salvos. Então sair do Egito é salvação. Entrar na terra que mana leite e mel é senhorio. Entrar na terra que mana leite e mel é senhorio. É autoridade. E o deserto, pastor, é treinamento. Salvação, ou seja, redenção, ou seja, resgate, ou seja, saída do Egito. Caminhada pelo deserto, treinamento. Entrada na terra que mana leite e mel, senhorio, governo. E para que Deus quer que você governe? E para que Deus quer que eu entre num lugar de senhorio? Ou seja, na terra que mana leite e mel. Porque quando Adão perdeu a autoridade, irmãos, o Senhor, Ele era o governo da terra através de quem, irmãos? Dos homens. Quando nós entregamos na mão de Satanás, o homem perdeu, mas Deus também perdeu, em parte, de governar a terra através do homem. Então eu preciso ser Senhor, eu preciso entrar na terra que mana leite e mel. Para quê? Exercer senhorio. Para quê? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é Senhor de senhores. E Ele é Rei dos reis. Para que eu possa exercer senhorio como igreja na terra. E entregar a Yeshua, entregar a Jesus o senhorio, o governo da terra novamente. Você está me entendendo? Então vamos lá, pensa comigo. Para você sair do Egito, salvação. Saiu do Egito, redenção. Sabe quem vai te tirar do Egito? Sabe? Quem te tira do Egito? Quem te tira do Egito? Hã? Deus. É o Senhor que te tira do Egito. Sabe quem te salva? Deus, por meio de Jesus Cristo. Mas o que eu tenho que fazer? Nada. Sabia que você não tem que fazer nada? Como assim, pastor? Você tem que só dizer, eu o recebo, eu o aceito, e isso não te custa nada. Porque a salvação ela é gratuita, ela é de graça. A salvação não te custa nada. Você tem que apenas o aceitar. Então pensa comigo. Quem é que foi tirar o povo do Egito? O Senhor. Mandou uma praga. Mandou 2, mandou 3, mandou 9, mandou 10. Até que o povo saísse. Deus foi buscar o seu povo e o tirou de lá com mão forte. É Deus que te alcança e te salva. Ah, pastor, mas se eu não quiser ser salvo, não, irmão. Quando Deus quiser que você seja salvo, querido, a não ser que você o negue até as últimas circunstâncias. Mas sabe por que você está aqui hoje? Salvo. Não é porque você que definiu isso. A Bíblia diz, João, capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que vos escolhi. Não foi você que escolheu a Deus.
Não foi você que resolveu aceitar, Ele que escolheu você. Por isso que talvez você que esteja aqui nos visitando pela primeira vez ou segunda, eu quero dizer, não foi você que resolveu vir aqui hoje, foi Deus que resolveu trazer você aqui hoje. Foi Deus que marcou o encontro contigo. Foi Deus que falou, não adianta fugir de mim, a tua hora chegou. Não interessa em que lugar você esteja, em que parte do mundo, o que esteja fazendo, quando chega a hora, irmãos. Então, vamos lá. O Senhor que vem nos buscar, Ele resolve nos salvar. Nós só precisamos dizer sim, não nos custa nada. E por isso Ele tirou o seu povo com mão forte do Egito. Ele foi lá buscar o seu povo no Egito. Então o Senhor te dá salvação. Mas agora, querido, pronto, saímos do Egito, saímos do pecado, saímos do governo das trevas. Agora, entramos na terra que mana leite e mel? Sim ou não? Não. Entramos no deserto. Saímos do Egito para entrar no deserto. Agora, sair do Egito é salvação, entrar na terra prometida é senhorio. Agora, para entrar na terra prometida, você terá que entrar lutando, porque não é de graça, custa caro, e muito caro. E é onde entra o problema da igreja. Para entrar no senhorio de Cristo, para ser reposicionado em um lugar de autoridade, você precisa pagar um preço, e custa caro, e muito caro, e muitos de nós não estamos dispostos a pagar esse preço, querido. Não, pastor, mas aqui na minha Bíblia diz que quando o povo chegou lá, nas fronteiras da terra de Canaã, tinha Jericó. E quem derrubou a muralha de Jericó foi Deus. Eles nem puxaram da espada. Então foi Deus que colocou eles na terra. Sim, irmãos, Deus introduziu eles na terra. Jericó foi só o primeiro obstáculo, mas quando as muralhas caíram, o povo atacou. Quando as muralhas caíram, o povo lutou até a morte. Querido, vai estudar história e você vai ver que muitos morreram naquele primeiro dia de batalha. Muitos hebreus morreram em batalha. O povo começou a conquistar assim, já foi conquistando Jericó e foi dando continuidade a uma série de guerras e batalhas e foi conquistando. Mas não pense, irmãos, que uma conquista, não pense que uma batalha não tem perdas. Pessoas se feriram, esposas ficaram sem os seus maridos, filhos perderam os seus pais, para que algo para Deus fosse conquistado. Você está me entendendo? Agora, irmãos, eles precisavam lutar. E são muitas as diferenças. Quando eles saíram, quando o Senhor veio e os liberou, os retirou com mão forte do Egito, para levá-los ao deserto, a Bíblia fala que eles saíram arregimentados. Eles saíram prontos para a guerra. Se você for ler, você vai ver que a Bíblia fala isso, que eles saíram prontos para a guerra. Mas o Senhor não os permitiu lutar. O Senhor fez com que eles fossem, não pelo menor caminho, mas pelo caminho mais longo, para que eles não encontrassem inimigos no deserto, para que eles não precisassem lutar. Por quê, pastor? Porque o deserto não é lugar de luta, é lugar de treinamento. Ainda que eles fossem prontos, se eles enfrentassem uma guerra, eles perderiam. Porque, irmãos, a mentalidade era de escravo, não era de guerreiro. Eles tinham agora saído do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. O Egito estava na sua essência, no seu pensamento. Pensavam como escravos. E por isso Deus tinha que trabalhar eles. E aí eu começo a fazer você pensar, querido, e começar a entender que tudo aquilo que muitas vezes você chama de luta, não tem nada de luta. Que tudo aquilo que você está passando em um deserto é treinamento.
que tudo aquilo que você acha que vem de Satanás, vem do próprio Deus. Pastor, mas é difícil, né? É difícil mesmo. E é teu pai te treinando, é teu pai te capacitando, é teu pai te ajustando. Por quê? Porque as guerras é lá no lugar da conquista, não é no deserto. Se você for ver, vem comigo, vai anotando aí, se você for ver, vai pegar toda a história que está em Números, que está em Êxodo, que está uma parte em Levítico, você vai ver que em toda a caminhada pelo deserto, durante 40 anos, o povo não lutava com ninguém. Eles não lutavam, eles não atacavam. Espera aí, pastor, tem uma vez, tem Êxodo 17, quando eles foram atacados pelos amalequitas. Eles não foram atacar, eles foram atacados. E quando eles foram atacados, isso não estava ali na ação de Deus, os amalequitas representam ainda uma ação do inferno. Então eles foram atacados pelos inimigos, então tinham que se defender. Se defenderam e venceram. Mas é a única vez. Ou seja, vai anotando aí, o deserto é um lugar de pouquíssimas lutas, de pouquíssimas batalhas e de muito treinamento. O deserto é um lugar de pouquíssimas lutas, e quando essas lutas vêm, você só se defende, porque existe uma ação de Satanás, mas é pequena, e a maior parte do tempo no deserto é treinamento. É Deus treinando o seu orgulho, o seu caráter, a sua vaidade, a sua paciência. É Deus vendo até onde você consegue ir com Ele. É Deus vendo até onde você está pronto para ser colocado em um lugar de senhorio. Irmãos, pensa em dar um trono para uma pessoa descompensada. Que problema que o Senhor não vai ter. Pensa em dar autoridade, pensa em dar governo, pensa em colocar na terra que mana leite e mel um homem descompensado, uma mulher descompensada, sem compromisso, sabe, cheio de altos e baixos, que não é verdadeiro, que não é fiel, que não é legítimo, que não tem caráter. Por isso, para ser introduzido na terra que mana leite e mel, precisamos de um treinamento no deserto e ser aprovados naquilo que somos provados. Não é fácil não, querido. E por isso a igreja está ali. Aí muitos de nós, ou a maioria de nós, saímos do Egito, salvação. Saímos do Egito, salvação. Mas não entramos num lugar de senhorio, terra que mana leite e mel, terra da promessa. Estamos aonde então, pastor? No deserto. Muitos de nós não entramos, querido. E agora eu vou dizer para você, querido, por quê? Por que não entramos? Por que não entramos? Porque hoje você precisa começar a mudar isso, meu filho. Hoje nós temos que começar a entender isso. Sabe por quê? Porque quando o povo saiu, veja a mentalidade que o povo saiu do Egito. E quando a gente pensa, aquele povo que saiu do Egito, não. Você vai pensar assim, olha a mentalidade que eu tenho agora no deserto. Olha a mentalidade que os hebreus tinham, ou seja, o que a igreja tem. Êxodo, vamos trabalhar em Êxodo 14, verso 11. O Senhor foi buscar seu povo. O Senhor mandou praga, e mandou 12, e mandou 3, e mandou 10. Tirou o povo com mão, sabe, com mão forte. Existe agora uma nação no deserto. Existe agora quase 3 milhões de judeus caminhando num deserto. E agora eles viram tudo aquilo que o Senhor tinha feito lá. Eles viram todos os milagres que Deus tinha feito no Egito. Como mandou as pragas, como transformou todas as águas que tinham no Egito em sangue. Como Deus tinha tirado o povo com mão forte. Mas desde o início, irmãos, o povo não estava disposto a pagar um
preço para ser colocado na terra que mana leite e mel. Desde o início, o povo que agora era salvo, o povo que agora tinha alcançado a salvação, ou seja, a libertação das mãos de Faraó, não estão aptos a herdar sua promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se esse povo, todo esse povo aqui que morreu no deserto, se eles foram para o inferno. Eu creio que não. Alguns deles, aqueles que se rebelaram, que fizeram algumas coisas, sim. Mas essa grande maioria que foi morrendo de tempo em tempos, eu creio que eles perderam a conquista da terra, mas não perderam os céus. Ah, pastor, que bom então. Bom para você, irmão. Se você vem nessa terra para ficar esperando até o dia de você morrer para ir para o céu e não fazer mais nada, eu não vim não, querido. Eu não vim não. Existe algo que Deus quer fazer através da minha vida. Existe algo que Deus quer fazer através da sua vida. Existe algo que Deus quer te usar para mobilizar nessa terra, para levantar os homens, para exercer governo e entregar o governo da terra de volta ao Senhor Jesus. Sabe, se fosse só para a salvação que a gente tivesse aqui, querido, você quando recebia o Senhor, logo Jesus já te levava, Deus já te levava, pronto, está salvo. Mas por que você alcança a salvação e permanece na terra? Porque Deus quer te introduzir a uma terra que mana leite e mel. Porque Deus quer te dar autoridade nessa terra. E a autoridade do Senhor não diz respeito ao que tem mais, ao que tem menos. Não pense em entrar numa terra que mana leite e mel e em ficar rico, em mudar agora de um casebre para uma mansão. Irmãos, foque naquilo que estamos falando de coisas espirituais. Quando eu falo autoridade de Deus, não diz respeito a quanto alguém tem no bolso ou deixa de ter. Diz respeito a coisas espirituais. Existem homens que não têm nem dente na boca, irmãos, que não têm nem calçado para vestir direito, e têm autoridade do Senhor, e se movem em níveis de revelação. Ah, pastor, tem que ser assim? Não sei, irmãos, creio que não, mas isso você deve buscar no Senhor. Sabe por quê, querido? Porque níveis de revelação, de entendimento e de autoridade não tem nada a ver com a quantidade daquilo que você vai ter ou vai deixar de ter financeiramente. Pode sim se manifestar nisso, mas pode ser que também não se manifeste dessa forma. Agora olha, o povo estava saindo, Êxodo 14 diz isso. E olha a mentalidade deles. Êxodo 14, verso 11, disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois é melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos. Moisés falou para o povo assim: não temam, fiquem quietos, ou seja, uma forma educada de falar: não temam, cale sua boca e não murmurem. Amém? Uma forma polida, educada de Moisés falar: olha gente, por favor, não falem nada agora. Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aleluia! Sabe o que é isso aqui? O povo saiu, agora salvos. Uma multidão de salvos, andando no deserto. E aí vem 600 carros de Faraó atrás do povo, galopando, atrás do povo para o matar. E quando esse povo, irmãos, que já tinha visto, anota aí, que já tinha visto todas as maravilhas que o Senhor havia feito no Egito, quando esse povo vê que eles estão diante do mar, do lado de lá montanha, do outro lado montanha, atrás, as carruagens de Faraó vendo, eles começam a murmurar e a contender contra Moisés, a contender contra a sua liderança, a contender contra o seu pastor, dizendo:
Para que tu fez isso com a gente? Não era melhor a gente morrer lá? Tu fez a gente passar tudo isso para poder sair no deserto e morrer aqui, que ficássemos lá como escravos. Essa, querido, muitas vezes é a mentalidade da igreja de hoje. Na primeira luta, na primeira dificuldade, começa a questionar Deus, começa a questionar os seus profetas, começa a questionar aqueles que te deram uma liberação de voz profética, aqueles que te induziram a marchar. Começam a dizer, mas o Senhor falou isso, mas o fulano de tal pregou aquilo naquele dia, mas Deus não ia fazer. E essa mentalidade, querido, é a mentalidade daqueles que ainda salvos morrerão no deserto. É a mentalidade daqueles que ainda salvos. Você vai ser salvo. Aceitou a Jesus, entregou sua vida, vai ser salvo. Mas com essa mentalidade, é morte no deserto certa. Eles estão questionando aqui. Aí sabe o que acontece? Você sabe que o Senhor vai lá, fala com Moisés, Moisés pega o seu cajado, toca nas águas, as águas abrem, o mar vermelho se parte em dois. Irmãos, eles passam com pés enxutos, diante de um mar imenso, gigantesco. As águas se dividem em duas. Sabe, um dos maiores e mais milagrosos e extraordinários milagres de toda a história. Conhecido, isso aconteceu com o povo hebreu e todas as nações da terra conhecem isso. O único Deus, o Deus dos hebreus, abriu o mar para que o seu povo passasse a pés enxutos. Não existe outro Deus, não existe Buda, não existe Maomé, não existe outro pensador, não existe ninguém capaz de fazer algo como esse. E o povo passa, e quando agora está vindo os carros de Faraó, no meio daquele mar, o mar se fecha, e o mar vermelho se torna verdadeiramente vermelho. Suas águas se tornam vermelhas, porque despedaçaram os cavalos, os carros e os soldados de Faraó. Agora, aí olha o que acontece, segue, Êxodo 16, próximo capítulo. Eles saíram dali, querido, e começaram a salmodiar. Pela primeira vez, Miriam, irmã de Moisés, começa agora a fazer um salmo, começa agora a fazer cantos, começam a levantar um louvor, Samuel. Começa agora a levantar uma equipe de adoração. Começam as mulheres agora a dançar. Elas estão felizes pelo milagre que o Senhor havia feito. Mas, diz a Bíblia assim, toda a comunidade de Israel, Êxodo 16, 1. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia, no 2º mês, depois que saíram do Egito. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Não, é Êxodo 15, perdão. Êxodo 15, 22. Diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram do deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Andaram quantos dias? Andaram quantos dias? Depois de 3 dias, queridos, de abrir o mar, depois de 3 dias de abrir o mar, o povo diz assim, não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se esse lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? 3 dias. E o povo voltou a falar, tudo bem, as águas se tornaram em sangue, Deus nos tirou com mão forte, quando achávamos que ia morrer, o Senhor nos atravessou no Mar Vermelho, mas agora não tem água para a gente beber. O que resolve isso aqui tudo? Irmãos, essa é a mentalidade da igreja do Senhor Jesus. Quando eu falo igreja, não é essa igreja, irmãos. É a mentalidade daqueles que servem a Jesus na terra. A mentalidade do que pergunta assim, o que Deus tem para mim hoje? O que Deus vai fazer por mim hoje?
Será que Ele vai mandar o maná que cai do céu? Será que vai brotar água da rocha? Será que vem uma cura espetacular? O que Deus tem para mim hoje? Essa é a mentalidade da igreja do deserto. Da igreja que está sendo treinada para ver se consegue ser introduzida numa terra que mana leite e mel. Uma igreja que está sendo treinada para ver se consegue exercer senhorio. 3 dias. E agora eles queriam água, mas não tinham água. Então diz que eles murmuraram contra Moisés, dizendo novamente: tu vai lá nos tirar do Egito para morrer de sede aqui agora? E o Senhor vai lá, fala com Moisés. Moisés pega um galho, pega uma madeira, pega uma árvore que representa a cruz do Senhor, aquela que em todo lugar onde toca restaura, aquela que em todo lugar onde toca a cura, aquela que onde todo lugar que encosta existe milagre. Moisés vai lá e pega e levanta um madeiro e joga esse madeiro nas águas, e quando toca nas águas, as águas amargas ficam potáveis, e o povo pode tomar, e eles tomam. Você vai ver que esse mesmo povo, quando vão chegar em Refidim, um outro lugar, eles estão com sede novamente, e vão contender contra Deus e contra Moisés, dizendo: mas nós vamos morrer de sede nesse deserto. E o Senhor dá uma instrução para Moisés, que fere a rocha, e do meio de uma pedra, que significa Jesus, a pedra angular, rejeitada pelos construtores, que verte água da vida, para que todo aquele que beba, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eles estão bebendo dessa água, que aquela pedra no deserto liberou, eles foram novamente saciados. Seus animais beberam, o gado bebeu, camelos beberam. E segue. Êxodo 16. Diz assim, verso 2. No deserto toda a comunidade de Israel clamou a Moisés e Arão. E disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Irmãos, que povo miserável. É isso que dá para dizer. Ou seja, como nós somos, que nos apresentamos cada dia diante do Senhor, querido, como pedintes. Cada dia que nos apresentamos diante do Senhor, viemos apresentar nossas dificuldades, nossas mazelas, nossas tristezas, e requerendo aquilo que Deus pode fazer, enquanto Ele, querido, é o Senhor dos senhores, o autor e o consumador da vida, que deseja, pelo menos, antes que a gente peça qualquer coisa, que a gente se ajoelhe e diga: eu te adoro pelo que tu és, eu te rendo todo louvor, toda glória, toda autoridade, porque tu és o Senhor da minha vida. E depois aí sim, querido, você pode pedir algo para o Senhor, porque Ele vai te escutar. Mas disse o povo aqui: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Diz, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. Irmãos, nosso Deus é muito lindo. Deus falou assim: é pão que vocês querem? Vocês não podem plantar cereais nenhum, porque o pão que vocês precisam, ele virá do céu. Aí eles disseram assim: tá bom, o pão vai vir do céu, mas o que adianta a gente ter pão do céu todos os dias? Irmãos, o que adianta ter pão do céu todos os dias, se nós não temos carne? Lá no Egito, na mesa do inferno, na mesa do diabo, assentado na mesa de Faraó, no Egito nós tínhamos carne, aqui a gente não tem carne. E Deus falou: vocês querem carne? Eu vou dar carne para vocês. Vocês não vão precisar criar nenhum animal. Eu vou mandar codornizes, que era uma ave saborosa, exótica. Elas virão e cobrirão os céus de todas as partes. Vocês comerão carne, não é um dia, não são 2 dias e nem uma semana. Vocês comerão carne todos os dias, durante 1 mês, até que carne saiam pelas suas narinas. Diz o Senhor, está na Bíblia, irmãos. Não fui eu que inventei.
a carne vai vir. E a palavra diz assim no verso 4, disse porém o Senhor a Moisés, eu vou fazer chover pão do céu, o povo sairá, recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia, com isso porei a prova, para ver se seguem as minhas instruções ou não. O povo teria que colher só o que era suficiente. Sabe o que é o treinamento no deserto, irmãos? Dependência de Deus. Eu queria que você entendesse isso comigo aqui agora. Deus não te levou no deserto, irmãos, para fazer você sofrer, para poder te abater. Deus te levou para te ensinar a ser Senhor. E todo Senhor, todo aquele que quer se assentar num trono de autoridade em Deus, e repito, esse trono de autoridade não quer dizer riquezas. Todos aqueles que querem se assentar em um trono de autoridade no Senhor, um trono espiritual, precisam entender a depender de Deus. Mas a gente, irmãos, quer fazer aqui, quer fazer de lá, quer fuçar daqui, vai ali, dá um jeitinho aqui, faz outra coisa ali. Irmãos, pare, descanse no Senhor, ouça de Deus, coma do maná do céu, daquilo que está preparado para ti, entre no centro da sua vontade. Sabe para que Deus estava fazendo isso? Para ver o quanto aquele povo conseguia depender dele. E o povo queria pão, e veio pão do céu, o maná. E o povo queria carne. E veio carne através da codornizes. Isso está lá em Números 11, 18, depois você lê, que eles comeriam carne até sair pelo nariz. E de novo eles queriam água em Refidim, e o Senhor fez a água brotar daquela rocha. Agora eu vou falar para você. Esse é o tempo de treinamento no deserto. Escuta o que eu vou falar para você. A maioria de nós fomos retirados do Egito, salvação. Mas ainda não entramos na terra que mana leite e mel, senhorio. Estamos no deserto. Por quê? Por quê? Porque não estamos prontos a pagar um preço que o senhorio, que a entrada na terra que mana leite e mel exige. E que preço é esse, pastor? Eu mostrei para você como era a característica de uma igreja no deserto. Irmãos, esqueça o povo lá no tempo de Moisés. Pensa que essa igreja no deserto é a igreja de agora, de hoje, caminhando. E dizendo, Deus, mas só isso, Deus, mais aquilo, mais pastor, mais o fulano, mais o ciclano. Agora, existe uma igreja que está senhoreando. Existe. Existe uma igreja que já começou a entrar na terra que manda leite e mel. Eu quero te mostrar as características dessa também. Não só da que está no deserto, a igreja na terra da promessa. Josué capítulo 5 e o verso 12 diz assim: cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém o mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Sabe por que, querida, a igreja não se posiciona na terra que mana leite e mel? Porque não está disposta a plantar. E aqui eu falo em todas as áreas da sua vida. A plantar financeiramente, a plantar em fidelidade, a plantar, entregar o seu tempo como semente, entregar o seu orgulho como semente, entregar a sua vaidade como semente, entregar os seus projetos, planos, sonhos pessoais como semente, para que a igreja caminhe, avance, ainda que eu talvez tenha que morrer para que ela avance. Esse é o coração da igreja que está no senhorio, de uma igreja que está plantando. Por quê, pastor? Porque para ter o cereal, o trigo, para fazer o pão, precisa plantar. Precisa regar, adubar a terra, ficar no sol, selecionar a semente, esperar o tempo e fazer a colheita, e pegar o trigo, e fazer a massa, e fazer o pão, aí que você vai comer. Lá no deserto, é a igreja que pede o pão do céu.
Lá no deserto, querido, onde a gente achava que era difícil, o pão está vindo do céu. O pão está caindo do céu. Mas na terra do senhorio, só entra lá quem sabe plantar. Só entra lá quem sabe aguardar o tempo da colheita. Só entra lá quem sabe depender do Senhor até o seu plantio dar o resultado que você espera. Só entra lá quem sabe selecionar semente, quem sabe se desprender da semente para poder colocar na terra. Só esses podem entrar. Tem mais? Sabe por que a igreja do deserto não entra num lugar de senhorio? Não estamos dispostos a criar. E aqui fala de duas coisas. Criar, fala de criar os animais. Por quê? Porque agora o boi, porque agora o gado, porque agora as aves, as codornizes, a carne que esse povo comia, não vinha voando do céu e caía na sua panela. Precisava ser trabalhada. Precisava de tempo. Precisava de suor. Precisava, sabe, irmãos, esse negócio, querido. Eu tenho aqui, eu tenho uma coisa ali, irmãos. Ideia fácil, querido. E que te traz retorno fácil é do diabo. Só teve duas coisas que caiu no céu, irmão. O maná, que foi Deus que mandou, e Lúcifer, que foi ele que mandou também. E ele não vai mandar mais nada fácil não, querido. E se nós estamos esperando algo fácil e questionando a Deus, nós somos a igreja do deserto. A igreja de pedinte. A igreja da crítica, que critica, que aponta, que questiona. Essa é a igreja do deserto. Por quê, pastor? Porque a igreja do senhorio, irmãos, ele sabe plantar, ele sabe cultivar os animais, ele sabe discipular pessoas. Deixa eu te falar uma coisa legal. A igreja do deserto lutava, a luta dele, como não tinha inimigo para lutar, a luta dele era contra Moisés. Está entendendo? Deus falava isso comigo hoje, irmãos. Como não tinha inimigo, a luta da igreja no deserto é contra Moisés. Durante todo o tempo, inúmeros versículos, e contenderam contra Moisés, e contenderam contra Moisés, e murmuraram contra Moisés, e contenderam contra Moisés. E eu quero dizer para você só uma pergunta: Moisés estava certo ou estava errado? Hein, igreja? Certo ou errado? Certo. Pois é. A igreja no deserto, os seus inimigos eram aqueles que o lideravam. Mas a igreja do reino, a igreja da terra da promessa, os seus inimigos eram os jebuseus, os amorreus, os filisteus. Em nenhum momento a igreja do senhorio, aquela que está se assentando em um lugar, aquela que rompe, se levanta contra os homens que Deus se levantou. Muito pelo contrário, eles se reúnem agora ao lado de Josué e diz: Josué, ser forte e corajoso, nós somos contigo, daremos a nossa vida por ti. Nós estamos aqui para dizer que você pode nos conduzir. Não somente te serviremos, mas todo aquele que por acaso falar qualquer coisa contra ti, nós mesmos daremos fim dele. Essa igreja, irmãos, é a igreja que já entrou na terra que mana leite e mel. É a igreja de senhorio, que está se assentando nos lugares que Deus colocou. Então escreva: a igreja do deserto contende contra Moisés. Era seu inimigo, irmão. Não tinha com quem lutar, não era para eles lutarem. A igreja da terra da promessa contende contra os seus inimigos reais. Quer saber mais como que essa igreja avança? A igreja no deserto estava disposta, e está disposta ainda hoje sempre, a esperar alguma coisa mais do Senhor. É aquela pergunta que eu fiz para você: o que Deus tem para mim hoje? Deus tem uma bênção para você, aleluia. O que mais Deus tem para mim hoje, pastor? Mais uma campanha, mais um voto, mais isso, mais aquilo. O que Deus tem para mim hoje é uma igreja não disposta a trabalhar. Sabe por quê? Porque lá os sapatos e as vestes cresciam no próprio corpo. Eles não precisavam trabalhar, não precisavam usar manufaturas, não precisavam costurar e bordar. Mas a igreja
que entrou no lugar de senhorio, os sapatos pararam de crescer e as roupas também. Agora, para ter sapato e roupa, era preciso trabalhar para que suas roupas fossem confeccionadas. Quer saber mais? As características de uma igreja que está entrando na terra, que mana leite e mel. A igreja do deserto, querido, ela é guiada por alguma coisa. A igreja do deserto, ela é guiada por alguém que fala alguma coisa. Ela é guiada pela campanha que te falou. Ela é guiada pelo tio fulano, pelo irmão ciclano, por alguém que revelou, por alguém que deu a profetada, pelo livrinho da caixa de promessa que você abre, sai um versículo. Aquilo que você lê, o que alguém te fala, que aquilo que foi bom para você, é isso mesmo, é Deus falando. Cuidado para o lugar que você está indo. Sabe que isso fala da igreja no deserto? Porque Deus tinha que cuidar deles, para que eles não se matassem lá. Então a condução era algo fácil. De que forma? Não custava nada para eles. Todo dia tinha uma coluna de fogo e uma nuvem. Era só levantar e olhar. A nuvem está ali, parou, para também. A nuvem caminhou, caminhamos também. A nuvem foi para a direita, vamos para a direita. A nuvem foi para a esquerda, vamos para a esquerda. A igreja do senhorio não tem mais nuvem. E não tem mais coluna de fogo. Como saber a direção, irmão? Como saber a direção? Sabe como? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. E o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. O teu pai que te vê em secreto, ele dará as direções que você precisa. Ele te conduzirá aos lugares que você precisa seguir. É uma igreja que precisa de adoração. É uma igreja que está se movendo na intercessão. É uma igreja que está se movendo na intimidade. E muitas vezes ela fica, olha, precisamos entender o que Deus está fazendo. Mas não vemos claramente a nuvem, não vemos claramente a coluna de fogo, porque, na verdade, elas não existem mais. Então, como ser conduzido em uma terra de senhorio? Na intimidade. Sabe, não tem essa coisa, irmão, de alguém falou, alguém disse, alguém não sei o quê, tirou um folhetinho. E não tem mais uma direção fácil, irmãos. A direção é trazida por joelho no chão, jejum e oração. Agora, irmãos, a igreja no deserto, ela está pronta a pagar esse preço de jejum, de oração. Vou deixar uma dica, irmãos. Se temos uma reunião de oração uma vez por semana na igreja, e vem 10% da igreja orar, então a gente fala, amém, aleluia, mas eu não faço não, Jesus. Amém, aleluia. Ah, Deus, manda o meu irmão no meu lugar. É assim que a gente caminha, querido. E eu quero dizer para você, querido, todo mundo ficou assustado. Agora, irmão, não estou bravo com você. Não estou triste, não estou chateado. Não estou te dando nenhuma exortação. O meu jeito de pregar é assim mesmo. Quem é daqui da igreja sabe. Eu estou bem, tranquilo, feliz. Mas eu preciso mexer com você hoje. Eu preciso fazer você entender algumas coisas. Sabe? É mesmo, Deus, é assim que funciona. Só que deixa o presbítero ir, Jesus. Deixa lá o diácono, Deus. Ô glória, eu vou fazer minhas coisas. E eles oram por mim. Ô glória. Eles oram por mim, irmãos. Eles vão entrar numa terra de senhorio. E você vai ficar no deserto. Ah, pastor, não, você vai ser salvo, irmão. Pode ter certeza. O Senhor vai levar você para morar no céu. Mas não sei se conquistará muitas coisas na terra. Então precisamos entender, querido. Temos sempre uma coisa a mais. Temos sempre um cliente a mais. Temos sempre um telefonema a mais. Mais um texto para ler. Mais uma coisa para fazer. Mais não sei o que para arrumar. Mais umas horinhas para dormir. Esqueça. Quer se assentar num lugar de senhorio? Uma igreja que paga um preço e que é caro e muito caro. Mas o Senhor, Ele te deu livre-arbítrio. E como em todas as coisas, Ele te deu um direito de escolha. Ele te deu um direito de o aceitá-lo como Senhor da sua vida e Salvador. Ótimo, e ser salvo, amém. E se é só isso que você quer, irmãos, continue a fazer tudo que vocês vêm fazendo.
Mas o Senhor também tem chamado alguns que querem renunciar, que querem lutar, que querem trabalhar, que querem buscar, que querem interceder, que querem orar. E a esses se assentarão em lugares de glória com Ele. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Quer saber mais? Mais 2 pontos eu vou falar para você. A igreja que entra no senhorio, para entrar na terra que mana leite e mel, irmãos, eu gostaria que você pensasse nesses pontos dessa igreja. Aquele que está disposto a semear, foi a primeira coisa que eu falei, está disposto? Semear fala do seu bolsozinho também. Está disposto a tirar semente, a ser provedor? Um dos requisitos Está disposto? Ah, pastor, não, irmão, não é o pastor que está falando, é a palavra. Que o maná cessa e você tem que começar a plantar. Está disposto a dar mais tempo? Está disposto a ser um homem de intercessão, um intercessor? Que se move na intercessão e na adoração? Porque não tem mais nuvem, não tem mais a coluna de fogo? Os 2 últimos pontos. Está disposto em andar em aliança com a sua igreja, com aqueles que Deus colocou ao seu lado, para que vocês possam ombrear, um a um. A palavra do Senhor diz assim, antes, quando eles estavam entrando, Josué capítulo 5, verso 2, diz assim, naquele tempo disse o Senhor a Josué, faz faca de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira, circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi essa a razão porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todos os povos que saíram estavam circuncidados, mas nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não haviam deixar ver a terra que o Senhor sob juramento prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Todos os homens que saíram do Egito foram circuncidados, removeram a carne do prepúcio. Circuncidar, irmãos, é remover a carne do prepúcio, uma fimose. É retirar o excesso de pele do órgão sexual masculino. Isso era uma ordenança de Deus, para todo homem de Israel ser colocado em aliança com Deus. Todos os homens que saíram do Egito, ou seja, que foram para o deserto, eles já eram circuncidados. Mas aqueles que nasceram no deserto, eles não foram circuncidados no deserto. Aí, a geração que saiu circuncidada foi morrendo. E só iam entrar os que nasceram no deserto. Aí, olha para cá e anota. Josué falou assim, vocês conseguiram chegar até aqui. Vocês já estão cientes que agora vão ter que plantar, vão ter que trabalhar, vão ter que semear, vão ter que renunciar, vão ter que ser intercessores porque não tem mais nuvem, vão ter que buscar revelação porque não tem mais coluna de fogo, mas tem mais uma coisa. Todos esses homens terão que ser circuncidados. Vocês terão que se tornar meus filhos espirituais. Josué falou. Deus me mandou pegar cada um de vocês, homens, adultos, e circuncidar. Coloquem um prepúcio aqui. Aí colocou como se fosse uma pedra grande, igual essa caixa aqui, e pegou uma faca de pederneira. Faca de pederneira é uma pedra pontiaguda. E os homens iam lá, colocavam seu órgão sexual masculino na pedra, para que com a faca de pederneira Josué desse um golpe e removesse aquela carne. Ah, pastor, mas esse aí eu não quero não. Então, irmãos, é alto preço, eu falei para você. Circuncisão. Porque só pode derrubar muralhas aqueles que se aliançaram antes com Deus e com os homens.
Aquela circuncisão era um sinal profético de Josué aliançando seus guerreiros, aliançando seus intercessores, aliançando a igreja agora, a igreja do senhorio. Era agora Josué aliançando, colocando em aliança com Deus e colocando em aliança com ele. Porque a partir daquele momento, ele se tornaria pai espiritual. Por quê? Porque quem circuncidava os filhos eram os pais. Aqueles homens não tinham mais pais vivos. Então Josué entra no lugar da paternidade biológica para se tornar um pai espiritual e os colocar em aliança. E circuncidou. E diz que depois desse dia foi removido deles a vergonha do Egito. Até aqui, irmãos, já 40 anos andando, sendo treinado, mas ainda tem vergonha do Egito aí. Ainda tem vergonha do Egito. Sabe por que muita gente, querido, está na igreja do deserto, e cheio de coisa, cheio de mágoa, cheio de acusação, cheio de lamelas? Porque não é circuncidado. Não se colocou debaixo da paternidade espiritual. Porque somente aquele que é marcado por um pai é circuncidado, a vergonha do Egito é retirada da vida dele. Por que eu ainda me sinto no deserto, caminhando, pastor, sou crente, sou batizado, ando assim, mas sabe, eu me sinto assim, me sinto assado, me sinto envergonhado, irmãos, porque há um espírito de rebeldia dentro de nós, porque há um espírito de insubmissão, porque há um espírito, às vezes, de confusão, porque ainda não nos colocamos debaixo da cobertura verdadeiramente de um pai para dizer: eu te entrego a minha intimidade, me circuncida. Seja o meu pai espiritual. E aí o Senhor falar: agora, toda a vergonha do Egito foi removida da tua vida. Agora você está pronto para derrubar muralhas. Circuncisão fala mais da remoção da carne. A circuncisão era remover a carne. A circuncisão doía, precisava de dias para sarar. Todo homem, toda igreja que quer entrar na terra para senhorear, precisa aprender a ser circuncidado por um pai espiritual. Precisa aprender a entregar a sua intimidade, precisa aprender a ter a sua carne removida. Vai doer, irmãos, vai doer. Aqueles que depois de circuncidados saíam gritando, saíam, sentindo dor e não paravam, eles morriam de tétano, diz a história. Mas aqueles que depois de circuncidados, ainda doendo, eles esperavam o tempo da sua cicatrização, se levantavam como grandes guerreiros. Último. Sabe o que a igreja do deserto precisa para senhorear? Aprender, querido, que nada é entregue a você sem guerras. Ah, pastor, eu queria paz. Não, irmãos. Paz é no deserto. Ah, mas no deserto tem luta. Não é luta, é treinamento, é diferente. Essa aflição que a gente vive no deserto não é guerra, irmãos. É Deus nos treinando. É treinamento, é prova, isso que tem no deserto, não é luta. A luta, irmãos, está lá na terra dos gigantes. Quando você entra na terra de senhorio, o Senhor fala assim: bem-vindo à guerra. Em vez de falar assim: paz do Senhor, irmão, fala assim: guerra do Senhor, querido. Porque você entrou num lugar de guerra. Porque ali, irmãos, é um atrás do outro, é Jebuseu, ali é Filisteu, ali é Amorreu, ali é gigante, ali é Anaquins, ali é não sei o quê, e todo dia é um, todo dia é um, todo dia é um. Detalhe, anota aí. No deserto é lugar de pouquíssimas guerras, e quando existe, é só Satanás vindo, você se defende. Não foi assim com os amalequitas? E é um lugar de treinamento. Na terra prometida, a igreja da herança é um lugar de guerra constante e não é de defesa. É a igreja do Senhor posicionada, organizada para atacar as portas do inferno.
É a igreja do Senhor posicionada, alinhada para remeter contra as portas do inferno, e elas não resistirão à sua igreja, diz o Senhor Jesus. Diz o Senhor Jesus. Não é uma igreja que se defende, não é uma igreja assustada, é uma igreja posicionada, pronta, preparada, que vai contra. Não foi os amorreus, não foi os filisteus, não foram os anaquins que atacaram Israel. Foi Israel que atacou todos os seus inimigos. Foi Israel que desbaratinou todos eles. Eles fugiam diante da presença da igreja. É assim que o diabo vai ficar louco com a igreja posicionada. Deixa eu te falar, querido, para terminar, deixa eu falar para você. Uma igreja no deserto é uma igreja de salvos. Oh glória, muito bom. Uma igreja de salvos não incomoda Satanás. Uma igreja de salvos não manifesta reino de Deus. Uma igreja de salvos não muda a realidade social de uma cidade, de um país, de uma nação. Uma igreja no deserto é uma igreja de salvos, mas uma igreja na promessa, uma igreja do reino, é uma igreja de filhos de revelação, posicionados para destruir e aniquilar o inferno, para tomar posse da palavra que Jesus deu. Por isso, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir e aniquilar todas as obras do diabo. Sabe onde isso acontece? Não é no deserto, é na terra da promessa. Por isso, querido, eu gostaria de falar isso para você. Esse é o tempo de nós entendermos, querido. E eu não estou pregando isso para você falar, olha que legal, né? Que bênção. Ah, que bonito. Não, é para falar onde eu estou. E o que eu tenho que fazer para mudar de lugar. O que eu tenho que fazer para mudar de lugar. Sabe, querido, em vez da gente ficar apontando para homens, olha, aquele cara ali tem, olha, aquele lá é assim, olha, aquele lá é assado. Se são pessoas que estão fluindo, irmãos, vai ver o quanto ele ora. Vai ver o quanto ele estuda, o quanto ele busca, o quanto ele renuncia. Em vez de criticar, pede para Deus para ser igual. Fala, Deus me dá fé. Deus me ajuda. Querido, abre mão do teu comodismo. Abre mão de mais uma hora de sono, de mais uma hora de descanso. Abre mão de mais uma hora de trabalho, por favor, vamos estabelecer reino. Lembre-se, lá no Egito, ou seja, no mundo, o Senhor foi buscar o seu povo. Por isso que você está aqui. Não foi por mérito seu, não. O Senhor foi buscar o seu povo. Lá no Egito, o Senhor foi buscar o seu povo. E Ele fez tudo o que tinha que fazer. O povo, irmãos, só pegou suas malinhas e saiu. E sabe o que Faraó fez? Assistiu. Sabe o que o diabo fez? Assistiu a saída do povo do Egito para o deserto. Quer mais? Não só assistiu, não. Pegou as suas riquezas e falou assim, olha, o Deus de vocês pediu para eu dar para vocês. Toma ouro, leva as riquezas do Egito. Porque a salvação é de graça, é Deus que faz tudo. O senhorio é caro e custa muito caro. É você que vai ter que entender. Ah, então não me contaram essa história. Eu achava que crente era tudo uma coisa só. Eu achei que igreja era tudo uma coisa só. Eu achei não, irmãos, é tudo muito diferente. Tem uns que nem salvos são, querido. Eu temo em falar isso, mas nem salvos são. Tem uns que caminham no meio da igreja, mas nem do Egito ainda saíram. Caminham no meio do pecado, com as pernas, os pés do pecado. Esses, querido, nem salvo eu posso dizer que vai ser. Eu digo isso, querido, não é, sabe, com uma revolta de dizer, não, irmãos, é com dor no meu coração. De saber que pessoas que conhecem a Jesus, que amam ao Senhor, se contaminam dia após dia com as lamelas, com o lixo de Satanás. Mas tem muitos, queridos, que vão ser salvos, porque são pessoas boas, porque são pessoas de Deus, porque são pessoas bacanas, porque são pessoas boas, tá, vão ser salvos, mas não vão sair de um período de deserto.
vão passar toda uma vida naquilo que já conheceram, naquilo que caminharam no último ano, no último 2, no último 10 anos. Mas existem homens, querido, que se assentarão com os reis dessa terra. Existem homens, queridos, chamados por Deus para um governo espiritual. Existem homens que não são apenas salvos, eles são senhores. Homens que estão entrando, o próprio povo diz: se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar na terra que mana leite e mel. Mas se Ele não se agradar, não entraremos em lugar nenhum. Então existem muitos salvos que não incomodam o diabo, que ainda que um dia verão a Deus, passarão toda a sua vida na terra, esperando até que Ele venha. Mas existem homens que não estão esperando coisa nenhuma. Homens que estão lutando, que estão guerreando, que estão orando, que estão jejuando, que estão intercedendo, que estão buscando. Homens que derrubaram as muralhas, que entraram na terra, que estão lutando, desbaratando seus inimigos. E que assim como aconteceu com Caleb, Caleb entrou ainda que tarde, ainda que velho. Caleb com 85 anos, entra no lugar da sua promessa. Com 85 anos, sabe, agora Josué fala para ele: olha meu Caleb, olha meu amigo, daquele grupo dos espias, só nós dois tivemos fé. Ele falou: foi. Agora nós estamos na terra, nós somos senhores. Muito de nós, do nosso povo, continuaram, ficaram, mas nós somos senhores. Caleb falou: é. E Josué falou: então, tu é velho, Caleb, cara, tu chegou até aqui, mas tu tá um caco. Pega uma planície dessa, bem verdinha na beira de um lago, vai tirar leite de umas vaquinhas, põe uma rede, cruza as pernas para cima, e termina os teus dias porque tu já fez muito. Ele falou: negativo. Isso é o que você pensa. Tu não sabes o que tem no meu espírito, Caleb falou. O meu exterior me condena, meus cabelos são brancos, as minhas rugas são muitas, afinal eu tenho 85 anos. Mas eu tenho a mesma fé, a mesma coragem, a mesma ousadia para desbaratar os meus inimigos. Eu cheguei aqui e vou até o fim. Se eu morrer, eu morri, mas se eu vencer, eu venci. Eu vou até o fim. Eu quero a terra que da primeira vez que eu vim aqui foi me prometida, aos montes. Eu quero aqueles montes. E Josué fala para ele: cara, ali estão os anaquins, são os piores dos nossos inimigos, mais forte do que os jebuseus, mais forte que os filisteus, mais forte que os amorreus. Em cima daquele monte existe a fortaleza de Quiriate Arba, o pai dos anaquins, um homem que em toda a sua história foi temido em todo mundo. Ele é um bárbaro, um homem de 3 metros de altura, com um capacete terrível. Ninguém nunca o venceu, ninguém nunca passou aquela fortaleza. E Josué falou: eu quero a minha fortaleza. Eu quero a minha fortaleza. Eu não vim até aqui para morrer. Eu não vim até aqui para beber uma água fresca e deitar numa rede. Eu quero a minha fortaleza. Eu tenho meus soldados, meus guerreiros, os meus filhos espirituais. Eu estou em aliança. Eu tenho a semente, eu tenho a coragem, eu tenho a fé, eu tenho o serviço. E eu vou tomar a minha fortaleza. Josué tenta questionar com ele. Ele diz: Josué, não tente me impedir. Foi Moisés, o nosso pai. Foi Moisés que me disse. E Josué falou: vai, cara, vai, eu te abençoo. Beijou a sua testa e falou: vai, vai. E ele foi, irmãos. E com os filhos que ele tinha, ele lutou e ele venceu. Com os filhos que ele tinha, ele lutou e ele venceu. Sabe por quê? Porque ele não foi com soldados, ele foi com filhos. Soldados lutam por um exército, filhos lutam por um pai. E eles entraram naquela fortaleza, romperam a fortaleza, destruíram a Quiriate Arba, tomaram o seu escudo, o seu brasão, decapitaram a sua cabeça e colocaram lá: aqui jaz Quiriate Arba, rei dos anaquins. Aqui existe agora a fortaleza de Caleb. Sabe, querido, eu não sei o quanto você entende disso.
Eu não sei se isso parece para você mais uma história dos filmes que você vê de bárbaros, não. Isso é realidade, isso é palavra de Deus, isso é vida, isso é a minha referência de vida, querido. Ninguém pode me parar. Eu sei, querido, que eu não sei como que eu vou, mas eu vou. E eu sei que o Senhor é por nós. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos, comece a dizer: Deus é o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino teu, é o poder. Eu quero a terra. Eu quero a terra. Eu quero o governo. Eu quero. É o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. É o reino teu. Sopra, Deus. Toca-nos com fogo. Toca-nos com fogo. Toca-nos com fogo. Retira-nos do deserto. Nos leva a uma terra que mana leite e mel. Nos leva. Pois teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Oh